Pessoal, nós vamos resolver agora o exercício 144 do Enem de 2020, presencial. Vamos ler então a questão. A questão está aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui vamos dar uma pausada, olhar direitinho aí, porque o mais difícil é entender o enunciado, tá? Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade de 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com um tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. Deve ser porque esse posto aí deve ter preço mais baixo, aí, então ele quer só parar no Estrela. O preço do combustível deve ser mais baixo aí, né? No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motorista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é de... Aí ele dá várias alternativas aí, tá? Bom, pessoal, esse exercício tem várias informações aí que a gente precisa anotar, né? Com cuidado aí. Então vamos lá. Vamos lá, quais são as informações? Vamos primeiro fazer uma figurinha aqui do trajeto. Essa aqui é a casa do fulano, tá? Aqui é o destino, tá? Esse aqui é o destino, isso aqui é a casa. Qual que é a distância entre a casa e o destino? Ele dá lá no exercício, primeira informação, 500 km, certo? 500 km. Aí ele deu também uma outra informação importante, que é a posição do posto Estrela, né? Então o posto Estrela, ele está aqui a 80 km do destino. Então daqui até aqui são 80 km, tá? 80 km. Qual outra informação importante? A informação importante que ele dá é que o tanque da moto tem 22 litros, certo? 22 litros. Outra informação importante, ele gasta 5 km para percorrer, ele gasta 5 litros, né? 5 litros para percorrer 100 km. Isso aqui é o, digamos, o consumo, né? Deixa eu até confirmar aqui, para ver se eu não estou comendo bola, se esse é o valor mesmo. Dá uma anotada aí. Isso, 5 litros de gasolina para percorrer 100 km. Bom, e outra coisa importante aqui, né? A meta. Qual que é a meta dele? Qual o plano dele, né? Você vê aqui o plano da viagem. Plano da viagem. É o seguinte: abastecer 2 vezes no posto Estrela, certo? Uma na ida e outra na volta. Isso aqui é muito importante, que é uma condição limitante aí do exercício. E aí o que ele pede também, ele quer saber, qual é a pergunta de todo esse plano aqui, ele quer saber qual a quantidade de combustível,
primeiro reabastecimento. Isso aqui é a pergunta do problema, tá? É isso aqui que a gente quer saber. Isso aqui é o que a gente quer saber. Como é que eu calculo isso? Bom, vamos lá, vamos por partes. Se o consumo é 5 litros, em 5 litros eu consigo percorrer 100 km, significa o seguinte, que 1 litro eu consigo percorrer 20 km, certo? Basta eu dividir isso aqui por 5, isso aqui por 5, né? Então o que acontece? 1 litro dá para percorrer 20 km. E aí o tanque da moto tem 22 litros, certo? Então qual que seria a autonomia? Quanto é que a autonomia é o seguinte, quanto é que o cara consegue percorrer com um tanque de moto? Seria simplesmente pegar os 22 e multiplicar por 20. Ou seja, daria, vou fazer aqui direto, né? 44, zero aqui, certo? Então dá para percorrer 440 quilômetros com um tanque da moto, tá? Então, a primeira coisa que é chave saber, né? É que se aqui é 500 quilômetros da casa até o destino e do posto estrela até o destino são 80, significa que daqui até ao posto estrela são 420 quilômetros, certo? 420 quilômetros. Bom, boa notícia. Então a autonomia, com certeza, se ele está partindo, né? Ele fala que parte. O plano, isso aqui eu vou até escrever do outro lado aqui, né? Isso aqui faz parte do plano de viagem também, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Ele parte com um tanque cheio, né? Isso aqui é uma outra coisa que faz parte do plano de viagem. Ele quer reabastecer apenas 2 vezes e ele quer partir com o tanque cheio. Bom, primeira boa notícia, né? Óbvio aí que se ele tem autonomia de 440 e o posto estrela ele está a 420 km, então ele chega com um tanque saindo com um tanque cheio daqui, certo? Ele vai com certeza chegar no posto estrela e vai sobrar 1 litro, certo? Por que vai sobrar 1 litro de combustível no tanque? Sobra 1 litro porque ele ainda está com 440 quilômetros, e aqui é 420, então ele teve uma folga aí de 20 quilômetros. Se a folga de 20 quilômetros, significa que sobrou 1 litro, tá? Ele saiu com um tanque cheio, gastou 21 litros, certo? 21 litros, percorreu os 420, e aí ele sobrou 1 litro. Ele, na verdade, ele poderia ir um pouquinho mais para frente aí, mas ele não vai, logicamente, porque se ele for, ele vai dar uma pane seca aqui, ele vai ficar sem combustível aqui, né? Então ele para um pouco antes de zerar o... Então essa aqui é uma outra informação chave também, né? Então sobrou 1 litro de combustível. Aí, olha pessoal, mas tudo essas contas aí, o que ele está querendo? O que ele está querendo é o seguinte, uma outra informação super relevante. Ele quer sair da casa, parar no posto estrela e no destino. Aí tem uma outra informação super importante. Ele quer percorrer 200 quilômetros na cidade lá, destino, e só reabastecer na volta. Entendeu? Então essa informação aqui é chave. Ó. Qual é o percurso pós primeiro reabastecimento, após primeiro reabastecimento? Qual que é o percurso? O percurso é o seguinte, o percurso vai ser os 80 quilômetros, certo? Para sair do posto estrela e chegar no destino. Daí ele vai ter que andar 200 quilômetros, certo?
E aí ele vai ter que voltar no posto Estrela, que é mais 80 quilômetros, certo? Porque ele não quer reabastecer lá na cidade, ele quer reabastecer somente no posto Estrela. Isso aqui faz parte do plano de viagem dele, certo? Então o percurso aqui é o que? É 80, mais 80 dá 160, mais 200 dá 360 quilômetros, certo? Então eu já sei qual é o percurso que ele vai ter após o primeiro reabastecimento. E essa informação é extremamente importante, porque 360 quilômetros é o percurso que ele vai ter entre sair do posto Estrela, ir ao destino, rodar lá no destino e voltar. Portanto, ele quer saber qual a quantidade de combustível no primeiro reabastecimento, mas ele quer saber a quantidade mínima, tá? Mínima. Isso aqui está escrito no exercício. Então, olha, pensa o seguinte, olha, você lembra que quando ele chegou aqui, ainda restava 1 litro de combustível, certo? Aqui ainda restava 1 litro de combustível. E o que ele vai ter que fazer? Agora nós vamos calcular a quantidade de combustível. Quantidade de combustível. O que é? Ó, quantidade de combustível é o seguinte, eu teria que fazer, para percorrer 360 quilômetros, a quantidade assim, teórica seria 360 km dividido por 20, então eu vou ter que gastar, né? Vou gastar quantos litros? Vai ser 360 dividido por 20, ou seja, vai dar 18 litros que eu vou gastar, certo? Vou gastar 18 litros. Só que é o seguinte, cara, ele já tem quando ele chega aqui, ele já tem 1 litro. Então vai ser esses 18 menos 1 litro. Então eu vou ter que colocar nesse posto Estrela, após o primeiro reabastecimento, apenas 17 litros. Porque 1 litro eu já tenho. E eu vou precisar percorrer 360 quilômetros. Então se eu tenho 1 litro e boto 17 litros, mais 17, eu vou ter 18, com 18 me dá autonomia de percorrer 360 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Uma questão que exige bastante atenção para não se enrolar nas contas aí, tá bom? E não se enrolar no que o problema está pedindo, tudo bem? Muito bom, vamos para o próximo então.